Amém? Deuteronômio capítulo 32, o verso 35 diz assim: minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado, nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Amém. Pode ser. A escritura aqui, nesta versão revista e corrigida, com palavras tão complicadas, tão difíceis, mas a versão revista e atualizada te dá um entendimento até bem maior do texto. Mas na suma das coisas, Deus está dizendo que a vingança pertence a Ele. Mas Ele não está dizendo assim: eu não me vingo. Não, Ele está dizendo que Ele vai se vingar. Deus é vingador. Que coisa, né? Mas tem que ser. Porque existe salvação, existe condenação, existe juízo. Deus nos chama, amém? Deus nos chama à sua presença, Deus nos ama, mas o verso 41 ele termina dizendo: recompensarei os meus aborrecedores. A versão atualizada diz: os que me odeiam, eu recompensarei os que me odeiam. Mas você jamais vai pegar alguém ali na rua e vai perguntar e vai dizer assim: você odeia a Deus? O que a pessoa vai dizer? Não, eu amo a Deus. Todo mundo não diz que ama a Deus? Então todos serão salvos, porque todos dizem que amam a Deus. Mas não é isso que diz João 14, 21. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus considera-se amado por quem? Pelos que guardam os seus mandamentos. Guardar é dar a vida por eles. Não adianta o camarada: eu amo a Deus. Que Deus? Ele nem sabe que Deus é esse. Não se pode servir a um Deus desconhecido. E sem conhecimento bíblico, não adianta dizer que tem Deus, porque só existe um Deus revelado na Bíblia, não detido pela Bíblia, porque o nosso Deus não é detido pela Bíblia, Ele é transcendental. O nosso Deus é muito maior do que o que a Bíblia revela. Nem ouse limitar o teu Deus pela Bíblia, nem ouse isso, nem pense, nem passe isso pela tua cabeça. Aqui já tem uma revelação tremenda nesses 66 livros, mas o teu Deus é infinitamente superior a tudo isso. E põe superior nisso. E aqui ele está dizendo: eu vou dar recompensa dos que me odeiam, dos que me aborrecem. E já vimos quem é que aborrece a Deus. Se ele está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos me ama, eu o amarei, me manifestarei a ele, e ele está considerando que quem o aborrece é quem? Quem não tem os seus mandamentos, quem não guarda os seus mandamentos, como a escritura vai dizer, Levítico 18:5, né? O que tem os meus mandamentos terá vida por eles.
E Jesus repete isso em Mateus 4,4 na cara do diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daí eu digo, sem Bíblia, não há Deus. Jamais você encontra Deus fora da Bíblia. Porém, ele não está limitado à Bíblia. E nós vamos vendo que Deus se vinga, mas Deus se vinga mesmo? Nós conhecemos uma história chamada libertação do Egito, com um pastorzinho lá metido chamado Moisés. Metido, pelo menos para Faraó ele era metido. Quando ele chegou lá: deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor. Senhor? Não conheço nenhum Senhor. Moisés, de que você está falando, hein? O sol do deserto te deixou meio doido, é? Você vem aqui depois de tantos anos para me afrontar? Olha, eu não conheço o Senhor, não deixarei sair Israel. E tem mais, Moisés, eu não respeito um Deus de escravo. Se esse Deus fosse grande mesmo, o povo dele não seria meu escravo. Dura essas palavras. Deve estar se arrependendo até hoje. Porque Deus é vingador. Os magos do Egito, sabe o que são magos? Aqueles que estudam as estrelas. Hoje mago se tornou um negócio pejorativo, muito ruim, mas naquele tempo eram os astrônomos, aqueles estudiosos das estrelas. A Bíblia diz lá em Gênesis que as estrelas seriam para quê? Sinais de tempos e eras, né? Tanto que uma estrela apareceu e os magos do Oriente vieram e perguntaram o que em Jerusalém? Onde é nascido o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. É para isso que Deus criou as constelações, as estrelas, para sinais de tempos e eras. Tempo em tempo está morrendo estrela, está nascendo estrela. Por quê? Porque são para sinais de tempos e eras. Só que nós não temos acesso a isso. Mas quem tem, existem livros de profecias só fundamentados nas estrelas. Não estou falando dessa coisa diabólica chamada astrologia, horóscopo, signo. Não é disso que eu estou falando de ciência. Não dessa palhaçada que o diabo está usando por aí, escravizando pessoas. Não é disso. Mas os magos do Egito tinham a constelação, porque existem constelações que representam as nações. E tinha a constelação do Egito, e os magos do Egito observavam. De repente eles viram uma estrela que vinha invadindo a constelação do Egito. Quando surgiu a lenda que no meio do povo de Israel se levantaria um libertador, Faraó riu e falou assim para os seus súditos: eu não conto os meus adversários pelo número de escravos. Eu conto pelo número de armas que ele tem. O que eu tenho que me preocupar com Israel? Como pode se levantar um libertador no meio deste povo? Eles são meus escravos, eu os domino. Aí os magos do Oriente falaram assim: meu senhor, tem uma estrela que está invadindo a nossa constelação. Pode ser que essa lenda que existe entre os escravos, que vai surgir um libertador, seja realidade. Faraó sabia muito bem o que significava o movimento dos céus. Falou assim: então tem um jeito muito fácil. Vamos mandar matar todas as crianças que nascerem. Todo homem, tem que ser homem. Todo homem, por quê? Faraó sabia que uma mulher não poderia libertar. Faraó sabia que uma mulher não poderia ser a libertadora. Por quê? Porque ele estudava. Hoje tem pastora por aí, não tem? O dia que pastora descer na minha garganta, meu irmão, eu deixo de ser um pregador do evangelho. Mas ele achava: vamos fazer o seguinte, vamos matar todo menino que nascer, a gente manda matar. Resolvemos o problema, está solucionado. E começou o derramamento de sangue. Filhos eram arrancados dos braços das suas mães, filhos que estavam sendo amamentados e eram cortados com a espada pelo meio, eram jogados no rio Nilo, um horror! Mas a Bíblia diz que Deus é o quê? Vingador. Moisés cresceu, debaixo do nariz de Faraó cresceu Moisés. Ninguém frustra o plano de Deus. E ele se vinga daqueles que tentam, só que tentam, porque conseguir ninguém consegue.
Aquele que tenta contra você, Deus abate. Só em tentar, porque você já tem uma promessa, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Só em tentar contra você já está na mira de Deus. Quando dá o passo, ele abate. Abate que nem um porco. Porque é assim que são aqueles que rejeitam a palavra de Deus, considerados a porcos. Faraó fez a gracinha dele, mas o vingador que não dorme, não tosqueneja, preparou a sua vingança. Moisés, vai lá fora ver o povo que você sabe que saiu do meio dele. Aí viu alguém chicoteando um hebreu. Moisés se levantou com as mãos e matou aquele egípcio. Teve que fugir para o deserto. Lá no monte, Deus se manifesta no meio da chama, porque já se manifestou com fogo, que significa juízo. Moisés, agora tu vai lá. Eu vou manifestar as minhas pragas. Se Faraó não ouvir a primeira, a última eu te garanto que ele vai ouvir. O que ele fez com os filhos do meu povo, eu vou fazer com ele. E na 10ª praga, o anjo da morte, Deus não mandou ninguém matar ninguém lá. Deus mandou, ele mesmo determinou lá do céu a morte de todo primogênito do Egito, porque ele é vingador. Ele se vinga. A Escritura diz, se com espada tu feres, com espada serás ferido. Se tu levas em cativeiro tu irás. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, é palavra de Deus. Ele é vingador. Tem gente por aí que acha que vai poder semear o mal e colher o bem. Não vai, porque Deus não vai deixar. Ele é vingador. Ele se vinga mesmo. Deus guarda rancor. Que isso? Extrapolou, pregador. Vai estudar teologia. Vou estudar sim. Eu nunca vou parar de estudar teologia. E é por isso que eu posso pregar e apostar a vida primeiro lá no meu gabinete. Depois eu subo aqui para pregar. Deus guarda rancor. E como guarda rancor? Lá em Êxodo 17, Deus está falando assim, olha Israel, quando vocês saíram do Egito, viu o que Ameleque fez? Ele se colocou atrás do povo, na maior covardia, viu? Está vendo, Moisés? Enquanto o povo ia caminhando, saindo do Egito, um exército inimigo vinha por trás, matando o povo, mulheres, crianças. Que covardia! Não vieram pela frente encarando os homens, não. Vieram pegando as mulheres e as crianças por trás, porque era uma multidão. Para o pessoal que estava lá na frente chegar até lá atrás, ia ter que andar, meu irmão, 5, 6 horas. Que covardia! Deus falou assim, não tem nada não, Moisés. Eu decretarei guerra eternamente contra Amaleque até os exterminar. Meu irmão, e lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus levanta um homem e o unge rei. Como é que se chamava esse homem? Saul. E diz assim para ele, chegou a hora, eu te tirei lá da miséria que você vivia com os teus pais, daquele trabalhinho sem sentido lá, eu te ungi rei, eu te levantei com mão forte, agora vai e realiza a minha vingança contra Amaleque. Pega as crianças e divide no meio, pega os animais e divide no meio, não poupa homens, não poupa mulheres, não poupa crianças, não poupa ninguém, eu estou irado contra eles. E eu esperei centenas de anos para que você se levantasse para eu exterminá-los com a minha vingança. Vai e mata. Não está escrito? Está escrito, eu sei que está escrito. 1 Samuel 15. Aí, Saul deu uma de tonto. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem quer ouvir Deus aqui? Você quer ouvir Deus para sua bênção ou para sua destruição? Porque se você ouvir Deus, disser que ouviu Deus e não executar o que Ele te manda fazer, Ele acaba contigo. Muita gente quer ouvir Deus. E quando ouve é abatido pelo próprio Deus, porque Deus não tolera te dar uma ordem e você não obedecer. Vem Samuel diante de Saul e diz que vem cá, Deus não te deu uma ordem para exterminar tudo? Não, eu fiz como o Senhor falou. Ué,
E que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? E que mugido de vacas é esse que chega ao meu ouvido? O que você fez, Saul? Não, eu só poupei os animais. Só poupei os animais. A ira de Deus era tanta, a vingança de Deus era tanta, que não tolerou ele poupar os animais. Você conhece o teu Deus? Você conhece o teu Deus mesmo? Ele não disse que poupou um povo, ele poupou as crianças. Não, ele disse que poupou os animais para oferecer em holocausto a Deus. Aí Samuel diz assim: tu não era nada, rapaz. Tu era um zero à esquerda quando Deus te levantou. Tu mal tinha o que comer, o que beber, o que vestir. Deus investiu na tua vida, te constituiu rei, para agora exterminar os amalequitas. E você vem dar uma dessa? Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou, para que não sejas mais rei em Israel. Está cortado e acabou a história. Depois Samuel teve pena de Saul. E começou a clamar, passou noites e noites clamando por Saul. Aí Deus vem e diz assim: vem cá, Samuel, o que está questionando aí? Até quando tu vai ficar me importunando? Eu já rejeitei, acabou a história. Horrenda coisa. Se você sabe, não caia, irmão. Às vezes eu fico pensando se os crentes realmente conhecem Deus. Você já viu quantas pessoas passaram por aqui e já foram abatidas? Abatidas mesmo, mortas, desceram à sepultura? Você já viu quantas? As pessoas que moram aí no bairro sabem, têm visto quantas já foram abatidas. Só porque não se firmaram, acharam que iam poder levar suas vidinhas por aí em outros ministérios. Não tem, meu irmão. Quando você bate aqui, ou cumpre o teu tempo ou vai ficar cortado. Nós somos o último grito. Nós somos o último despertamento da igreja. Quem não se despertar para a glória do Evangelho conosco, não acorda com mais ninguém. Eu ponho à prova essas palavras, aceito o desafio perante os anjos ou perante os demônios. Deus se vingou, queria se vingar dos amalequitas. Saul não dispôs-se ao propósito de Deus, Deus se vingou dele. Imagina, Deus esperar tanto tempo para que um rei se levante para cumprir um propósito. Quando se levanta, o homem frustra o plano de Deus. Tem Saul aqui nessa noite? Vamos ver se tem Saul nessa noite aqui. De onde você veio? Das encruzilhadas baixando velhinha? Batendo cabeça para o tranca-rua? Deus esperou a hora de você ouvir a palavra e se converter, hein? Deus investiu em você, hein? Aleluia. Deus derramou sangue por você, hein? Vê lá o que você vai fazer da sua vida, hein? Fala, Deus. Quer brincar, quer passear, vai passear em outro lugar, hein? Aqui não, hein? Não vai desfilar diante do altar de Deus não, porque Deus não te olha por fora não, Ele olha por dentro, hein? Tem os olhos como chama de fogo, e operando Ele, quem impedirá, hein? Quando Ele assacala a sua espada e desembanha da bainha, ai daquele que está na frente. Lugar de brincar não é na igreja. Lugar de brincar tem os parques por aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui é lugar de apostar a vida no Evangelho e comprar o preço do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. E agora sai por aí e ouve isso em outro lugar. Se você ouvir isso em outro lugar, eu rasgo minha Bíblia. Irmãos, Deus investiu em você? Amém. Você chegou a dar beijinho na batina de santinho do Império Romano? Chegou a comer comidas consagradas pelos ídolos? Chegou a levar uma rosinha para casa da Universal? Chegou a ser escravizado com o sal ungido da Igreja da Graça? Chegou a usar aliança com Deus no teu dedinho, todo bonito, todo satisfeito? Usou a palmilha ungida, o cinto ungido? Olha de onde Deus te tirou, meu irmão. Deus te tirou da podridão.
Ele investiu na tua vida para cumprir um propósito, para você apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha o que você tem recebido aqui, que dia a dia a gente fala. Você nesse lugar não é ensinado a respeitar a liderança, hein? Vê lá se você vai sair daqui e respeitar, hein? O que Deus tem investido na sua vida é grande demais para você depois chegar e curvar a cabeça lá fora diante de um homem que tem título. Não respeite título, respeite unção. Não tem Saul nessa noite aqui não, né? Amém, assim seja. Que não tenha Saul. Deus se vinga e se vinga terrivelmente. Deus tem fome e sede de justiça. Mas ele jogou isso para cima de você também, em Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Fome e sede, você não pode viver sem comida e sem bebida, e Deus está dizendo que você também, como crente, você não pode viver sem fome e sede de justiça. Isso tem que ser parte da sua vida. Aleluia. Vingança, sabe o que significa vingança? Eu olhei no dicionário, cedinho, antes de nós começarmos a pregar. Vingança é também justiça. Quando você deseja que um marginal seja preso, você quer justiça, né? É vingança. A vingança e justiça é a mesma coisa. Então, bem-aventurado que tem fome e sede de vingança. Aliás, para que pregamos o Evangelho? Não é para que Deus exerça o seu juízo? Jesus Cristo falou o quê? Se alguém não crê em mim, eu não julgo. Por quê? As minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Mas eu te pergunto, como que as palavras de Cristo vão adiante? É pelos teus lábios. Você quem leva Jesus Cristo adiante. Você é o instrumento de Deus para que Ele exerça justiça e juízo sobre o mundo. E ai de nós se falharmos. Sabe o que Paulo diz? Tem uma versão bíblica que acrescenta Paulo dizendo o seguinte: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Para que restava mais a vida dele? Servia para quê? Para que a vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, João, para que a vida deles serviam depois que eles conheceram Jesus Cristo? Para mais nada a não ser anunciar o reino de Deus. Lá em Apocalipse 6, a partir do verso 9 até o 11, nós vemos debaixo do altar a alma daqueles que foram martirizados por amor do nome de Jesus Cristo e por pregar a palavra da verdade. E eles estão clamando e dizendo o quê? Até quando, Senhor Deus Todo-Poderoso, não julgas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E Deus falou o quê? Não vou fazer isso não. Foi isso? Não. Espera mais um pouquinho, toma essas vestes brancas e finas de justiça e de vingança. Guarda com vocês, aguarda mais um pouquinho, porque eu quero me vingar completamente, na plenitude. Eu estou esperando que se junte o número dos seus conservos e irmãos, que também vão ser sacrificados, martirizados, ter o sangue derramado. Aí eu vou me levantar e consumar a minha vingança. Aleluia. Deus se vinga, irmão. Só por causa do tempo nós vamos pular um pouquinho e vamos direto para o assunto. Estamos só na introdução. Eu te pergunto, Deus chamou Abraão, não chamou? Olha o que Deus fez na vida de Abraão. Deus chamou Moisés, não chamou? Olha o que Deus fez. Chamou Isaac, chamou Jacó. E foi chamando, chegou a Gideão. Chegou, foi usando Isaías, foi usando Jeremias. Deus foi investindo, foi usando Ezequiel. Deus foi fazendo maravilhas. Deus usou João Batista. Depois Deus fez Jesus Cristo, o verbo divino, nascer no meio da nação de Israel. Eu te pergunto, Deus investiu na nação de Israel? Como investiu? Eles corresponderam? Segundo Oséias, não.
Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, porque tu esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Aí vem Jesus, em Mateus 21, no verso 19, vai procurar figo numa figueira. Não achou, só achou folhas. A figueira representava quem? Nação de Israel. E ele diz o que para aquela figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Acabou o tempo. Tinha que apresentar os frutos. Eu estou me vingando de vocês. E vou usar a própria palavra de vocês para vingar-me de vocês. Quer ver como vai usar? Diante de Pilatos: estou inocente do sangue deste homem. O que a multidão gritou? Caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem inocente aí. Pode cair sobre nós, mas mata ele, crucifica ele. Nós queremos Barrabás. Ah, vocês querem Barrabás? Vocês querem um assassino? Vocês querem um estuprador? Vocês querem um homicida? Vocês não querem o santo de Deus? Tudo bem. Ele será levado aos gentios, mas vocês vão pagar o preço. Aí se levanta aquele que eu não gosto de mencionar o nome, que tipifica o anticristo, Hitler. Você conhece a história do Holocausto? Você já viu um filme chamado A Lista de Schindler? Deus se vinga ou não se vinga? E como se vinga? Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Irmão, não se iluda com Deus. Não se iluda com Deus. Deus tem dois chamados na nossa vida. Um é para a salvação e o outro para a condenação. Não se iluda com Deus, porque Ele não facilita salvação para ninguém. Jesus Cristo disse que a porta do céu é o quê? Estreita. E um Deus vingador, meu irmão, é difícil escapar dele. É difícil. Não se iluda com Deus não, meu irmão. Se você não levar a vida a sério, se você realmente não se encher do fogo do Espírito Santo para transtornar o mundo, você não cumpre os propósitos de Deus. Deus está procurando Jeremias para que seja coluna de bronze. Deus está procurando Ezequiel. Deus está procurando Isaías. Deus está procurando Gideão. Deus está procurando Elias. Tem Elias solto pelas ruas? Tem que ter. Tem que ter homens que não tenham papa na língua, que rasgue o verbo e fale da verdade de Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 2 em diante, Paulo fala que, porque o mundo não recebeu o amor de Deus para se salvar, o que Deus fará, hein? Deus lhes permitirá a operação do erro. Deus vai permitir que o diabo faça fogo cair do céu. Deus vai permitir sinais e prodígios terríveis para que a humanidade seja enganada, porquanto não creram no sangue de Jesus Cristo derramado. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento o Senhor está dizendo: a vingança me pertence. Então eu vou perguntar mais uma vez: Deus investiu em você? Será que você está levando uma vida com Deus, ou será que você está levando uma vidinha com Deus? Deus te tirou de debaixo dos pés do diabo, de idolatrias, de adorações inúteis, derramou o sangue lá na cruz, sofreu a separação do Pai, Eli, lama sabachthani. Deus fez coisas tremendas para você levar uma vida. Que vida? A vida que nós temos visto de alguns irmãos de outras igrejas, que não sabem João 3,16, depois de 3, 4 anos de igreja? É isso que é vida com Deus? Para de se enganar, para de se iludir. Vai jogar futebol, vai jogar ping-pong, deixa a igreja para quem é remido e lavado no sangue realmente. Está dando uma de político, que aparece na igreja só na época para pedir voto? Está dando uma de quê? Está passeando na igreja? Deus investiu alto na nossa vida, irmão. Não é para levarmos uma vidinha, não. Está na igreja para quê? Pedindo para Deus abençoe o meu trabalho, abençoe a minha casa, abençoe... É isso que é Deus? Não é esse que é Deus, não.
A unção de Isaías 61 só vem sobre aqueles que querem cumprir aquele propósito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu. Para quê? Pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não escolha a boa parte mansinha. Eu vou proclamar boas novas aos mansos. Não, a unção é uma só. Ou ela cumpre tudo, ou ela não se manifesta em nada. É como uma laranja. A laranja não é uma parte, não é um gomo, ela é toda. Assim é a unção do Espírito Santo. Se você se acovardar num gomo, ela não cumpre o restante dos outros gomos. Amém? Então, leve uma vida séria com Deus. Deus investiu em nós para que os seus propósitos sejam cumpridos, firmemente estabelecidos. Você quer atravessar as fronteiras para pregar o Evangelho? Que Evangelho você quer pregar? Eu estava na Ordem dos Pastores Evangélicos Mundial me despedindo daquilo lá, porque eu não tenho aliança com político e não convivo com quem tenha. A minha igreja não precisa de político. Ela é fundamentada na rocha que é Cristo. Ela é edificada em Cristo. Ela é revestida de Cristo. Ela vive Cristo. E quem tem Cristo não precisa de político. E eu dizia logo claramente: o Jesus que eu sirvo não é o dos objetos ungidos. E as pessoas estão tão mortas. Eu estava falando com pessoas que têm título de pastor e dirigem igreja. Estão tão mortas que elas não conseguem enxergar aonde está o diabo. Está dentro dessas denominações que distribuem coisas ungidas para as pessoas. Elas não conseguem enxergar que aqueles homens são possuídos por Satanás. Sabe por quê? Porque eles só têm o título, mas não têm a unção. Eles foram consagrados por mãos humanas, eles não foram chamados por Jesus Cristo. Eles são pastores formados por seminários, constituídos por diplomas. Deus investiu na sua vida que todas essas escamas já caíram dos seus olhos. E tem mais, somente aqui você poderia alcançar essa visão. Recebeu muitas coisas de Deus, você? Recebeu coisas grandes? A cobrança também será grande. 2 Pedro 2, a partir do verso 20, diz o quê? Aquele que provou o dom celestial conheceu da boa palavra. Dela se desviou, melhor que não tivesse conhecido, porque é semelhante ao cão que voltou ao próprio vômito. E a porca lavada ao espojadouro de lama. Olha como Deus te considera quando você volta atrás. Que coisa terrível. E lá em Apocalipse vai dizer: quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno. Amém? Deus se vinga. Que coisa! Deus criou o ser humano, o amou, fez tudo por ele. O ser humano não correspondeu. Deus está irado e vai se vingar. E pode se preparar. O grito da meia-noite é para Deus acelerar o seu julgamento. 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Não teve piedade, não teve misericórdia. Quando voltaram, bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. O quê? Eu nunca vos conheci. Fica aí, o anticristo vai se levantar com um rolo compressor. Vocês vão pagar caro por não ter me levado a sério. Amém, querido? Com Deus não se brinca. Sobe, calvo, sobe, calvo. Amém, querido? Vamos para o Monte Carmelo e vamos clamar. Aquele que responder por fogo, esse é Senhor Israel. Amém, irmão? Então, querido, que você entenda com muita clareza. Se a igreja foi tipificada por Israel, Israel foi chamado a um
propósito. Através de Israel, Deus levaria a sua palavra aos 4 cantos da terra, e aonde entra a palavra de Deus, entra também o seu juízo. Amém? Israel não correspondeu, Deus hoje está chamando a igreja. Se a igreja não corresponder, Jesus amaldiçoará mais uma figueira, simplesmente acabou a história. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.